Sejam bem-vindos ao canal Arquivo Sobrenatural. E o relato de hoje tem o seguinte título: Relatos revelam um ritual da feiticeira que desapareceu em um vilarejo do Chile. Vamos lá, os nomes estão trocados. Meu nome é Marina, sou brasileira, nascida em Minas Gerais, e há pouco mais de um ano decidi deixar tudo para trás. Depois de um término difícil e de um emprego que me consumia completamente, eu precisava de um recomeço. Foi quando uma amiga chilena me falou sobre Pucón, uma cidade pequena no sul do Chile, cercada por lagos, florestas e um vulcão ativo. Ela dizia que lá o tempo parecia andar mais devagar. Eu sempre fui apaixonada por lugares tranquilos, onde se podia ouvir o som da natureza sem interferência. Então, sem pensar muito, vendi o que tinha, aluguei uma pequena cabana nos arredores da cidade e fui. Cheguei em Pucón em um final de tarde de abril. O ar era frio, um cheiro de lenha queimada e se misturava ao vento que descia das montanhas. As ruas de terra úmida refletiam um último brilho do sol. Era lindo, mas havia algo. Logo percebi que os moradores eram gentis, mas reservados. Cumprimentavam com educação, mas não puxavam conversa. Era como se todos soubessem de algo que preferiam não comentar com estranhos. Eu aluguei uma pequena casa de madeira, um pouco afastada do centro. Ficava perto de uma trilha que levava até um lago de águas escuras. A dona do imóvel, uma senhora chamada Dona Teresa, me recebeu com um sorriso discreto e me desejou sorte. Mas antes de ir embora, ela me disse algo que me deixou desconfortável. Evite sair sozinha à noite, querida. Não se sabe o que pode se encontrar, né? Na hora eu ri, achando que era só uma superstição local, mas as palavras dela ficaram martelando na minha cabeça. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Eu caminhava pela cidade, comprava frutas na feira e passava horas à beira do lago. Pucón era exatamente o que eu precisava. Simples, silenciosa, quase intocada. Mas foi uma dessas caminhadas que ouvi o nome dela pela primeira vez. Eu estava em uma pequena cafeteria, tomando café e tentando aprender algumas palavras em espanhol, quando duas mulheres começaram a conversar na mesa ao lado. Elas falavam baixo, mas em um tom era tenso. Uma delas mencionou algo como La Mujer del Cerro. Não sei se eu falei direito, hein? A mulher do morro. E a outra respondeu apenas: No digas esse nombre. No digas esse nombre, por favor. Senti um arrepio. A maneira como ela disse aquilo foi quase um sussurro de medo. Naquela noite de volta a casa, não consegui dormir direito. O vento batia nas janelas e fazia a madeira ranger. Em certos momentos parecia que alguém estava do lado de fora. No dia seguinte fui até um pequeno armazém local, comprar pão e velas. O dono, um homem chamado Juan, me reconheceu e puxou conversa. Quando mencionei que estava morando perto do lago, ele parou por um instante. Cerca del lago? Tem cuidado, senhorita. Há coisas que não se explicam com este lugar. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas desviou o olhar e trocou de assunto. Foi ali que comecei a perceber algo naquela cidade que não era apenas tranquilidade. Era um silêncio pesado, como se todos tivessem aprendido a conviver com algo sem jamais falar sobre isso. Nos dias seguintes, comecei a ouvir comentários soltos, histórias sussurradas de uma mulher que viveu ali há muitos anos. Uma mulher que, segundo os mais velhos, sabia curar, mas também amaldiçoar. Chamavam-na de La Hechicera del Lago, a feiticeira do lago. E foi a partir desse nome que tudo começou a mudar. Depois daquele dia, o nome La Hechicera del Lago não saiu da minha cabeça. Comecei a perguntar discretamente sobre ela, mas percebi rápido que era um assunto delicado. A maioria das pessoas mudava de assunto, ou fingia não ouvir. Outros apenas balançavam a cabeça, como quem se recusa a reviver algo doloroso. Foi Dona Teresa, a dona da casa onde eu morava, que finalmente me contou a primeira história. Ela me convidou para um chá numa tarde fria de domingo. A sala cheirava a ervas secas e lenha. Quando mencionei o nome da tal mulher, os olhos dela se encheram de cautela. Você ouviu esse nome onde? Ela perguntou. Respondi que tinha escutado na cidade, por acaso. Ela suspirou, olhou para a janela e começou a falar com voz baixa.
O nome dela era Catalina Luz, mas ninguém mais a chama assim há muito tempo. Morava sozinha em uma casa próxima ao lago, bem perto da onde está sua cabana. Senti um arrepio na espinha. O vento lá fora aumentava e por um instante o barulho parecia um sussurro. Dizem que ela ajudava as pessoas, fazia chás, benzimentos, curava feridas, mas também era temida. Alguns afirmavam que ela podia prever mortes ou até provocá-las. Dona Teresa se calou por um momento, depois completou. Ela desapareceu numa noite de inverno, quase 30 anos. Ninguém sabe como e nem porquê. Só encontraram a casa dela vazia e o chão marcado com símbolos estranhos. Naquela noite, de volta à minha cabana, as palavras dela ecoavam na minha cabeça. Catalina Luz. O nome parecia carregar um peso. Comecei a notar pequenos detalhes que antes haviam passado despercebidos. Crianças que evitavam brincar perto do lago, idosos que faziam sinal da cruz ao passar pela trilha, e em certas madrugadas o som distante de algo que parecia um canto. Não sei explicar. Podia ser o vento, podia ser o som das águas, mas parecia humano. Uma melodia fraca, repetitiva, como uma voz feminina ao longe. Na semana seguinte, resolvi visitar a Biblioteca Municipal de Pucón. Era pequena, antiga, com um cheiro de papel úmido. Expliquei ao bibliotecário que eu estava pesquisando sobre histórias locais, e ele, curioso, trouxe uma caixa de jornais antigos. Folheei páginas amarelas até encontrar algo. Uma pequena nota datada em 1989. Moradora desaparece nas margens do lago Vilarica. Vizinhos relatam luzes estranhas e cânticos durante a noite. O nome era mesmo, Catalina Luz. Segundo a matéria, ela era conhecida por preparar remédios naturais e rituais de cura. Mas nas semanas que antecederam o desaparecimento, moradores afirmaram que ela havia começado a agir de forma diferente, isolada, desconfiada, como se esperasse algo. Um trecho me chamou a atenção. Alguns afirmam que Catalina realizava um antigo ritual na Mapuche, destinado a purificar a terra, após uma doença misteriosa que atingiu o vilarejo. Eu li aquilo várias vezes. Não havia mais detalhes nem explicação. Somente o aviso que a polícia havia encerrado o caso por falta de provas. Voltei para casa com a sensação de estar mexendo em algo que os outros preferiam esquecer, mas a curiosidade já tinha se transformado em necessidade. Nas noites seguintes, comecei a gravar pequenos áudios, relatando o que descobria. Era meu jeito de organizar os pensamentos e talvez registrar algo que pudesse perder de novo. E um desses áudios foi gravado na noite em que eu percebi algo estranho. Hoje é terça-feira, 11h30 da noite. O vento está forte, mas há algo diferente. Lá fora, perto da trilha, parece que alguém está acendendo velas. Abri a janela devagar. Entre as árvores vi pequenas luzes tremeluzindo, como se fossem velas dispostas em círculo. E por um breve instante vi uma sombra se mover no centro. Fiquei paralisada. Pisquei e tudo sumiu. Não sei se foi vento ou a minha imaginação, mas naquela noite dormi com as luzes acesas. No dia seguinte, contei que tinha visto a Juan, o dono do armazém. Ele me olhou sério e depois de um tempo disse em voz baixa: No deberías quedarte cerca del lago, Marina. Às vezes lo que queremos ver es lo que realmente está ali. Eu perguntei o que ele sabia, mas ele apenas se afastou com um olhar pesado. E antes de sair, murmurou algo em espanhol antigo que eu não conseguia entender. A partir dali, comecei a sentir algo, ou alguém me observava. Durante o dia era só sensação leve, quase imperceptível, mas à noite era como se o silêncio do lugar tivesse um som próprio. Um som que parecia me chamar pelo nome. Nessa fase que encontrei alguém que dizia ter conhecido a feiticeira, alguém que afirmava ter estado lá na noite do desaparecimento. Na manhã seguinte, a conversa com Juan, decidi procurar a igreja antiga de Pucón. Era lá que Dom Emílio me contaria o que realmente sabia. A igreja ficava no alto de uma colina, cercada por cipestres. Que cipestres? Lá dentro o ar era gelado e cheirava a cera. A igreja ficava no alto de uma pequena colina, cercada por cipestres. Enquanto observava os vitrais, um homem idoso se aproximou.
Tinha um rosto enrugado e as mãos marcadas de trabalho. Você é a brasileira que está morando perto do lago? Perguntou ele em espanhol carregado. Assenti, um pouco surpresa. Ele sorriu de leve. Sou Dom Emílio. Trabalhei na construção da Ponte Velha nos anos 80. Conheci Catalina Luz. Meu coração acelerou. Ser o primeiro disposto a falar abertamente. Sentamos em um dos bancos e ele começou o relato, olhando fixamente para o altar. Catalina era uma mulher boa, mas diferente. Ela acreditava que o lago tinha um espírito, algo antigo. Dizia que a terra estava doente e que precisava ser purificada. Perguntei o que ele queria dizer como purificada, e ele respondeu fundo. Ela falava de um ritual antigo, um antigo costume mapuche, chamado Nigilatum. Mas Catalina misturou as tradições. Dizia que havia aprendido coisas em sonhos, e um dia anunciou que faria o ritual sozinha. Dom Emílio contou que naquela época algumas pessoas ficaram preocupadas, outras curiosas, mas ninguém imaginava o que viria depois. Na noite do desaparecimento, o céu ficou vermelho como se houvesse fogo no horizonte. E quem morava perto do lago ouviu o som dos tambores, depois silêncio total. Ele baixou o olhar e a voz saiu mais baixa, trêmula. Eu fui um dos primeiros a chegar lá no dia seguinte. A casa estava intacta por fora, mas queimada por dentro. O chão estava coberto de cinzas e símbolos. No centro, uma tigela de barro com algo que parecia sangue seco. Ele tirou um pequeno objeto do bolso do casaco, um pingente antigo, feito de pedra escura com um símbolo esculpido, um círculo cercado por linhas cruzadas. Encontrei isso no chão da casa, guardei sem saber por quê. Desde então nunca mais dormi direito. Fiquei em silêncio olhando para aquele pingente. Havia algo nele que parecia pulsar, mesmo parado, mas podia ser só impressão. Perguntei se alguém mais sabia da existência do objeto. Dom Emílio balançou a cabeça. Alguns disseram que quem guardasse algo da casa dela seria seguido pelo espírito da terra. Eu nunca acreditei, mas às vezes ainda escuto o som dos tambores. Ele fechou a mão com o pingente e me olhou nos olhos. Não mexa com isso, menina. As pessoas de fora não entendem o que há aqui. Saí da igreja, mas com o coração pesado. Parecia que o vento estava mais frio, o céu cinzento. No caminho de volta, senti a presença estranha, como se alguém me observasse entre as árvores. Cheguei em casa e fechei as janelas, mas o cheiro de fumaça parecia ter entrado comigo. Naquela noite, sentei para registrar tudo no meu caderno. Anotei cada detalhe do relato do Dom Emílio, o símbolo, o nome do ritual, e no meio das anotações percebi uma coincidência que me fez gelar. O símbolo do pingente, aquele círculo com linhas cruzadas, era o mesmo que eu havia visto desenhado em uma pedra, perto da trilha que leva ao lago. Eu me lembrava nitidamente. Tinha achado curioso dias antes, mas agora parecia um aviso. Peguei uma lanterna e, contra o bom senso, decidi voltar até lá. A chuva fina caía e o caminho estava escuro. O vento cortava o rosto, mas eu precisava ver de novo. Quando cheguei à pedra, o símbolo ainda estava lá, mas havia algo novo, velas gastas apagadas pela chuva, e no chão rastros recentes de pegadas. Não sei explicar o que senti, medo, curiosidade, talvez arrependimento, mas naquela noite compreendi que alguém ainda mantinha aquele ritual vivo. Voltei para casa com as roupas encharcadas e a lanterna quase sem bateria, mas a imagem das velas e das pegadas não saía da minha cabeça. Aquela trilha isolada não era visitada por turistas. Quem teria estado ali? Passei a noite em claro, escutando o vento e o som da chuva batendo nas janelas. De vez em quando eu achava ouvir passos do lado de fora, mais lentos, arrastados sobre o cascalho molhado. Mas quando olhava não havia ninguém. Na manhã seguinte procurei Dona Teresa, precisei conversar com alguém que entendesse o que estava acontecendo. Ela me mostrou uma fotografia antiga e um caderno com anotações de Catalina Luz. As palavras eram fragmentos em espanhol e mapudungum. E naquela noite, ao ler em voz alta as anotações, eu ouvi um canto novamente. Um canto fraco, feminino, ecoando entre as árvores. Corri para a janela. Lá fora as velas estavam acesas novamente. No centro do círculo, uma figura de cabelos longos e roupa cinza. O vento soprou e as chamas se apagaram. Quando a última se apagou, a figura sumiu.
Corri para fora, mas não havia ninguém. Somente o cheiro de fumaça e um rastro de cinzas no chão. Desde aquela noite não ouvi mais os cantos. O vento voltou ao normal e o lago permaneceu silencioso. Alguns dias depois, Dom Emílio reapareceu. Quando contei o que havia acontecido, ele apenas disse: Ela completou o ritual. O espírito da terra foi a única testemunha. Interessante, né? E se você gostou desse relato, se inscreva no canal, curte esse vídeo e até o próximo. Um grande abraço. Fui!